Olá! Neste vídeo, então, traremos um pouco sobre os aspectos principais da farmacologia aplicada à gastroenterologia. Esse material foi montado principalmente baseado nas questões de farmaco, como uma alternativa, para a retomada de conteúdo que não pode ser realizado de maneira presencial. Então, aqui nós temos um roteiro estruturado e focado nos principais fármacos empregados no tratamento de distúrbios gastrointestinais. Todos eles foram discutidos em sala de aula, então aqui a gente vai fazer apenas uma breve retomada. Bom, para começar, entre as classes mais prescritas, nós temos a classe dos inibidores da bomba de prótons. Então, o inibidor da bomba de próton, na verdade, eles inibem um transportador chamado H+potássio ATPase, que popularmente a gente chama de bomba de prótons. Então, os IBPs atuam inibindo essa bomba e, consequentemente, inibindo a liberação do íon H+, para a luz estomacal. Com isso, há então um aumento do pH e uma redução do ambiente ácido. Então, entre os IBPs que a gente mais discutiu em sala de aula foi o omeprazol e o pantoprazol. São os dois mais prescritos pelos médicos nos ambulatórios. E aqui eu trago como outra alternativa o esomeprazol, mas como discutimos presencialmente, ele é uma alternativa mais cara. Em termos de potência, de eficiência, eles são equivalentes. A diferença que estaria aí seria a questão do pantoprazol ser um fármaco com menor interação medicamentosa. E com relação a essa interação medicamentosa, é muito importante destacar a interação dos IBPs com clopidogrel, que é um anticoagulante. Então, a posologia do omeprazol ele varia de 20 a 40 miligramas uma vez ao dia, podendo também ser usado 2 vezes ao dia, de igual equivalência à dose do pantoprazol também costuma ser a de 40 miligramas, podendo ser usado uma vez ou 2 vezes ao dia. Então, pela questão do ambiente ácido, pela ativação da bomba que é necessário para a sua inibição, recomenda-se que a posologia desses medicamentos seja realizado 30 minutos antes do café da manhã. E quando o paciente for usar 2 vezes ao dia, que ele use antes de outra refeição, como por exemplo o jantar. Então, o pantoprazol ele tem como vantagem a menor interação medicamentosa. E o omeprazol tem como vantagem o custo. Como ele foi o protótipo, ele é um pouco mais barato que os demais. Então, entre a segurança dos IBPs, são fármacos relativamente seguros, porém existe aí uma probabilidade de alguns efeitos adversos, destacando-se os efeitos comuns aos fármacos, efeito gastrointestinal e dor de cabeça, e além de dor abdominal. Contudo, pela questão da alteração do pH estomacal, o uso prolongado desses medicamentos vai gerar um comprometimento de nutrientes, como por exemplo a deficiência de vitamina B12, ácido fólico e ferro, e também a deficiência de magnésio. Então é importante monitorar, se esse paciente usa de maneira contínua o magnésio. Existe uma chance maior de infecção pela bactéria Clostridium difficile, porque essa redução do ambiente ácido, o aumento do pH, propicia a proliferação da bactéria. E como há uma redução na absorção de cálcio, aumenta a chance de osteoporose, principalmente em pacientes da terceira idade. Então, entre as interações medicamentosas dos IBPs, destaca-se de maneira mais relevante a interação com o clopidogrel. Clopidogrel, ele é um profármaco, ele atua como anticoagulante, e para que ele tenha esse efeito anticoagulante, é necessária a conversão dele pela isoforma CP2C19. Só que a isoforma CYP2C19, com o uso do omeprazol, esomeprazol e lansoprazol, gera a inibição dessa isoforma. Se a isoforma está inibida, vai diminuir a conversão do clopidogrel no seu metabólito ativo. Então, o efeito anticoagulante vai diminuir. Com isso, o paciente que teve uma situação de infarto, porque eu estou usando esse medicamento, ele não vai estar protegido de maneira tão eficiente assim.
E nós temos também a interação dos IBPs com alguns medicamentos que precisam de um ambiente ácido, como por exemplo os azóis, cetoconazol, itraconazol, fluconazol. São medicamentos antifúngicos, usados de maneira sistêmica. O cetoconazol também tem uso tópico. E no uso sistêmico gera uma redução na absorção desses fármacos pela questão da alteração no pH gástrico. E também tem a interação com o imunossupressor, o metotrexato, o MTX, e essa interação, no caso, eleva os níveis plasmáticos do MTX em doses altas, e como a gente discutiu lá nas doenças inflamatórias, o MTX é um imunossupressor muito bom, porém com alguns efeitos adversos graves, como por exemplo o efeito hepatotóxico. Então é importante ter um controle mais rigoroso desse imunossupressor quando usado junto com o IBP. Bom, mudando agora de assunto, outra classe que é muito importante, não só o gastro, mas todo clínico tem que saber, todo plantonista tem que saber, é a classe dos antieméticos, já que o paciente muitas vezes vai ao pronto-socorro com a queixa de náuseas e vômitos, né? Dentre os antieméticos, a gente tem que, como grande destaque atual, os antagonistas 5-HT3, antagonista do receptor serotoninérgico 5-HT3. Principal representante é a ondansetrona. Então, ele inibe esse receptor que está presente lá no centro do vômito, na zona quimioceptora. Com isso, não há ativação desses receptores, não há o estímulo ao vômito. E também esse medicamento atua na prevenção de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia, além das náuseas e vômitos induzidos por outras substâncias tóxicas, como por exemplo, de uma intoxicação alimentar. Então, as principais indicações da ondansetrona e outros antieméticos são pacientes que vão fazer cirurgia, então em náuseas pós-operatórias, pacientes em quimioterapia, apesar de que além dele nós temos o aprepitanto também, e paciente com gastroenterites agudas, paciente que está vomitando muito, é necessário diminuir esse vômito, porque piora a desidratação. Então, a ondansetrona, assim como os outros antagonistas 5-HT3, são relativamente seguros, porém, há a questão mais importante em pacientes que sejam cardiopatas, principalmente pacientes com arritmias que tenham prolongamento do intervalo QT. Isso ocorre principalmente em pacientes que utilizem a ondansetrona em doses muito elevadas. A dose da ondansetrona é de 4 a 8 miligramas. Então, se o paciente usa, por exemplo, 20, 30, 40 miligramas, isso pode gerar uma arritmia, sendo necessário, então, monitorar o eletrocardiograma em pacientes que tenham risco cardiovascular. E evitar a associação com outros fármacos que também prolongam o intervalo QT, como, por exemplo, os antipsicóticos. Principal contraindicação: pacientes com hipersensibilidade, pacientes com prolongamento QT pré-existente ou arritmias documentadas, portanto, pacientes que sejam cardiopatas. Entre as interações farmacológicas, com fármacos macrolídeos, que também geram aumento do intervalo QT, antifúngicos azóis, porque são fármacos hepatotóxicos e também podem gerar alteração na frequência cardíaca, antiarrítmicos, que também interferem na frequência, e outros fármacos serotoninérgicos que potencializam outros efeitos adversos, mas também o efeito cardiovascular. Bom, além da ondansetrona, outro medicamento que pode ser usado em pacientes com náuseas e vômitos é a metoclopramida. A metoclopramida, além de ser um antiemético, também é um procinético clássico. Os procinéticos, eles são antagonistas D2 que atuam a nível periférico, mas no caso da metoclopramida, ele também atua a nível central, gerando os efeitos antieméticos e gerando os efeitos procinéticos. A metoclopramida, além de antagonizar o receptor 5-HT3, além de antagonizar 5-HT3, como a ondansetrona, ela também antagoniza D2, por isso é procinético, e tem um agonismo de receptor 5-HT4, potencializando o efeito procinético também. E tem, em doses elevadas, o efeito antagonista 5-HT3. A posologia usual da metoclopramida é 10 mg via oral. Para náuseas e vômitos, é usado de 3 a 4 vezes ao dia, de preferência antes das refeições, para o seu efeito procinético. Então, se for efeito procinético, antes das refeições. Se for para náuseas e vômitos, não necessariamente.
e é importante limitar o uso desse medicamento de uso contínuo, já que ele atua a nível central, ele atua nos receptores D2 no sistema nervoso, podendo gerar SEP, né? Síndrome extrapiramidal. Então, os principais riscos da metoclopramida são riscos neurológicos pela sua ação central, que são os efeitos extrapiramidais. E esse risco aumenta tanto com a duração do tratamento quanto com a dose. E também com a idade avançada, já que a barreira hematocefálica fica mais permeável. Então, o principal efeito adverso neurológico é a discinesia tardia, que pode ser algumas vezes não, que pode ser irreversível. Então, a metoclopramida, em termos de efeitos adversos, ela pode causar efeitos agudos, como a acatisia e a distonia, efeitos tardios, como a discinesia, e outros efeitos que não apenas neurológicos, como, por exemplo, a hiperprolactinemia, que é o aumento da prolactina por conta do antagonismo do D2. Além disso, pode causar sonolência e alterações gastrointestinais durante o tratamento. Portanto, esse medicamento ele é de uso curto, né? Não recomenda-se o seu uso contínuo. Já a domperidona é outra alternativa para pacientes que precisem usar de maneira mais prolongada. Então, a domperidona é um procinético, também pode ser usado como antiemético e tem a vantagem de ter a sua ação predominantemente periférica. Então, ele tem uma baixa penetração na barreira hematocefálica, ou seja, a sua ação no sistema nervoso central é quase que mínima, para não dizer nula. E isso faz, então, que haja uma redução expressiva dos efeitos extrapiramidais quando comparado aos demais antieméticos que sejam dessa classe de procinéticos também. Então, só para enfatizar, para deixar claro, metoclopramida, domperidona e bromoprida, eles atuam como procinéticos e também como antieméticos. A domperidona possui semelhança posológica com a metoclopramida e a bromoprida, de 10 mg via oral, 3 a 4 vezes por dia, se for usado como antiemético, qualquer horário do dia, se for usado como procinético, 30 minutos antes das refeições. E, por ser antagonista D2, mesmo que periférico, né, também gera prolongamento do intervalo QT e um risco arrítmico. E ele interage com inibidores da CYP3A4, como a claritomicina, um antibiótico, cetoconazol, um antifúngico, e o ritonavir, que é um antiviral. Então, é bom evitar o uso com esses medicamentos. Então, nós temos outro antiemético, que são os antihistamínicos H1. O principal representante, o dimenhidrinato, mas não é o único. A gente tem, por exemplo, a cinarizina também. Então, os antihistamínicos, eles atuam seu efeito antiemético por inibir o receptor H1 no sistema nervoso central, especificamente na zona quimioreceptora, no centro do vômito e na região do labirinto, e isso faz com que eles consigam controlar as náuseas e vômitos. Então, por atuar receptor H1, que não está presente apenas na região quimioreceptora, mas também na região do labirinto, ele também é útil para o tratamento de náuseas e vômitos induzidos por cinetose, que é aquele enjoo associado ao movimento, por exemplo, em anda de carro, de barco, etc. Contudo, apesar desse benefício adicional que os outros não têm, o dimenhidrinato, por atuar no sistema nervoso central, antagonizando o receptor H1, ele causa efeito depressor. Então, causa sedação, causa diminuição da ativação do sistema nervoso central como um todo, e além de causar efeitos anti-H1, também causam efeitos colinérgicos, efeitos antimuscarínicos, como boca seca, visão turva, retenção urinária, entre outros. Então, esses efeitos são por conta dos seus efeitos anticolinérgicos. Por isso, é contraindicado em pacientes com glaucoma de ângulo fechado e pacientes com hipertrofia prostática. A dosagem do dimenhidrinato para náuseas e vômitos é de 25 a 50 mg via oral a cada 6 a 8 horas, conforme a necessidade do paciente que esteja com náuseas e vômitos. Se eu sou um paciente que tenho já situação de cinetose, pode ser prescrito o dimenhidrinato como profilaxia para o paciente que vá fazer uma viagem, por exemplo, de carro ou de barco, etc., né? Então, ele tem essa vantagem de poder ser usado de maneira profilática para um paciente que tenha predisposição à cinetose. Bom, mudando agora de assunto, vamos agora falar sobre motilidade intestinal, sobre os laxativos, né? Os laxantes. Entre os laxantes, nós temos os osmóticos.
Nós temos formadores de bolo fecal, temos os irritantes, temos os umectantes, entre outros. E aqui eu destaco de maneira especial o laxante osmótico lactulose. Então, a lactulose ele é um carboidrato não digerível e também não absorvível. Isso faz com que esse carboidrato ele retenha a água na luz intestinal. Retendo a água, aumenta o bolo fecal, aumentando o bolo fecal, estimula o peristaltismo. Então, a lactulose ele tem como vantagem ser um fármaco relativamente seguro. Ele pode ser usado na forma líquida ou na forma de comprimido. A posologia padrão varia de 10 a 20 gramas, 1 a 2 vezes por dia. Por ser uma grande quantidade, grande parte das vezes é usado via líquida, quase sempre com sabor, né? E ele é usado durante 1-2 dias até regularizar a ativação do sistema intestinal, né? O objetivo é que o paciente tenha uma frequência intestinal de 2 a 3 evacuações por dia e depois ele pode diminuir a posologia ou até mesmo retirar, depende do quadro de constipação que o paciente tenha. Como ele é um carboidrato não digerível e não absorvível, os principais efeitos adversos que ele causa são efeitos locais, principalmente flatulência, porque as bactérias vão ali fermentar aquele carboidrato e gerar aumento de gases, e a distensão abdominal por conta do aumento de flatos. E isso é mais comum no início do tratamento, depois há uma redução. Por conta desse flatos e dessa distensão, o paciente pode ter algumas cólicas leves, mas não tem urgência fecal, ou seja, ele não tem aquela cólica muito forte que é necessário ir ao banheiro imediatamente, como acontece, por exemplo, com laxante irritativo ou bisacodil. Bom, então, além da questão de funcionamento do intestino, para aumentar a motilidade em paciente com constipação, alguns pacientes também relatam cólicas. A cólica ela é uma situação que pode acontecer não apenas na gastro, né? Inclusive em situações de pronto-socorro. Então, entre os antiespasmódicos clássicos mais usados no Brasil, nós temos o butilbrometo de escopolamina, ou basicamente escopolamina. A escopolamina ele é um anticolinérgico, um antimuscarínico. Então, a cólica, ela nada mais é que uma contração muscular lisa, seja lá no uréter, ou no intestino, ou no útero, uma contração muscular lisa muito intensa, fora do movimento peristáltico, no caso do intestino. E isso acaba gerando dor, estimula as vias aferentes. Então, para a gente diminuir essa cólica, a gente atua antagonizando a acetilcolina nos receptores muscarínicos, principal representante a escopolamina. Então, é utilizado para diversos tipos de cólicas, a cólica intestinal, a cólica abdominal, cólica renal, entre outros procedimentos. Normalmente, para pacientes com cólica, esse medicamento pode ser usado de 10 a 20 mg, 3 a 4 vezes por dia, de acordo com a necessidade. No caso, por exemplo, do Buscopan, o Buscopan tem apenas escopolamina, e o Buscopan composto vai ter escopolamina e dipirona. Então, isso melhora a eficácia da resposta, né? Já que vai ter associado um analgésico. Bom, além da escopolamina, nós temos para pacientes com síndrome do intestino irritável o uso da trimebutina. Então, a síndrome do intestino irritável, o paciente pode ter tanto diarreia quanto constipação, e para esse paciente que já fez mudança alimentar, já fez um monte de procedimento e não funcionou, nós temos a trimebutina como um recurso terapêutico interessante. Esse fármaco ele possui uma ação dual, em que ele atua em receptores opioides periféricos. Ele é um agonista parcial periférico de receptores opioides. Então, onde está muito ativado, ele diminui essa ativação, e onde está pouco ativado, ele ativa um pouco. Isso faz, então, que ele atue parcialmente ali como efeito procinético, em casos de hipomotilidade, e em pacientes com hipermotilidade, ele atua como antiespasmódico, reduzindo essa contratilidade no músculo liso da região intestinal. É um fármaco relativamente seguro, os efeitos adversos são leves, como tontura, sonolência, alteração intestinal, mas é um medicamento relativamente que o paciente tem uma boa resposta. Para pacientes com síndrome do intestino irritável, a posologia costuma ser de 100 a 200 mg até 3 vezes por dia. Bom, agora outra condição em que o paciente pode apresentar, por exemplo, dor abdominal, é o paciente com doença inflamatória intestinal. Para o paciente com doença inflamatória intestinal, seja retocolite ou doença de Crohn, casos muito leves, a gente tem como recurso farmacológico os salicilatos ou os aminosalicilatos.
Aí nós temos a mesalazina e a sulfasalazina. Então, o salicilato, especificamente a mesalazina, ele possui esse efeito anti-inflamatório, semelhante ao Zymes, só que o efeito dele é basicamente tópico. Ele é um medicamento muito grande, que a sua absorção é quase que mínima. Então, ele atua inibindo ali a cascata do ácido araquidônico, diminuindo prostaglandinas, diminuindo o processo inflamatório. Só como ele é fármaco muito grande, a sua ação é basicamente na camada superficial da mucosa. Se o problema for nas partes inferiores do tecido intestinal, ele não vai ter tanta ação assim. Então, ele é recomendado, a mesalazina, como primeira linha em pacientes com retocolite e doença de Crohn de leve a moderada. Em pacientes em que o médico tem ali, através da coluna, por exemplo, observado que a inflamação é na parte mais superficial. E é um medicamento interessante para indução e para manutenção da remissão. Então, muitas vezes pode ser feita a associação da mesalazina com o corticoide, já que o corticoide atua em todas as camadas, né? Ele atua de maneira sistêmica. E depois a gente tira o corticoide e mantém a mesalazina. Então, ele é uma eficácia limitada, principalmente na doença de Crohn, já que ele é uma doença que tem uma inflamação transmural, né? Então, ele tem um benefício restrito nesse paciente, a não ser que a inflamação seja nas camadas superficiais. Então, para a doença inflamatória, classicamente, nós temos os corticoides. Os corticoides são anti-inflamatórios, que atuam na cascata do ácido araquidônico, diminuindo prostaglandinas e leucotrieno. Eles atuam na transcrição de proteínas, né, inibindo e estimulando outras proteínas, e tem um bom efeito. Porém, corticoide a gente sabe que causa muitos efeitos adversos, como, por exemplo, alteração glicêmica, alteração na pressão arterial, alteração na absorção e no cálcio plasmático. Então, é importante que a gente tenha ali um controle desse paciente com alguns exames. O corticoide mais usado em pacientes leves a moderados é a prednisona sistêmica, e no paciente com doença de Crohn pode ser usado também a budesonida, só que ela é um fármaco grande que possui sua ação mais nas camadas superficiais. Bom, para pacientes mais graves, a gente tem como possibilidade os imunossupressores. Entre os imunossupressores, a azatioprina, ele é um medicamento interessante, já que ele atua como antimetabólito purínico. Ele é um profármaco que se transforma-se em 6-mercaptopurina e interfere na síntese do DNA e no RNA. Com isso, diminui a proliferação linfocitária, diminuindo a resposta inflamatória. A azatioprina é utilizada na posologia de 1,5 a 2,5 mg por quilo por dia, e ele vai ser ajustado de acordo com a ação da enzima, que é a tiopurina metiltransferase. Bom, e como possibilidade melhor, nós temos aí em pacientes refratários a possibilidade de imunobiológicos, como o anti-TNF-alfa, adalimumab e infliximab. Além deles, em pacientes que não tenham boa resposta com os anti-TNF-alfa, existem os anti-integrina e os anti-interleucina. Só que é necessário que o médico tente anti-TNF para depois tentar essas outras possibilidades, já que elas são mais caras e esses medicamentos são de alto custo. Então, por exemplo, adalimumab e infliximab, que já são antigos, se a gente comparar com os imunobiológicos, eles são aí R$1.500, R$2.000 a dose. Já os anti-integrinas são 10 mil, 20 mil, 40 mil reais a dose. Então, esses medicamentos, eles atuam antagonizando o TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória, antagonizando ou neutralizando essa citocina pró-inflamatória, diminui a cascata inflamatória e consegue tratar a doença, né? Esses medicamentos, eles são usados em posologias bem específicas, então é usado na primeira semana, chamado semana 0, né? Depois é usado em 15 dias após, semana 2, depois mais 4 semanas, depois a cada 8 semanas, podendo ajustar conforme a necessidade. São medicamentos relativamente seguros, não causam tantos efeitos adversos quanto o imunossupressor, sendo necessário apenas investigar a questão de uma tuberculose latente e outras doenças que possam ser ativadas com o uso desse medicamento. Por último, nós temos aqui o uso de probióticos e prebióticos, principalmente para os pacientes com síndrome do intestino irritável, que são medicamentos ali interessantes. Além disso, os probióticos são extremamente necessários que vocês prescrevam em um paciente pós-intoxicação alimentar, pós-gastroenterite.
Então, os probióticos, eles atuam modulando a microbiota. Existem inúmeras cepas, né? As mais comuns é o Bacillus cereus, existem variantes de Escherichia coli também usados como probiótico, Saccharomyces, entre outras bactérias que são benéficas para a função intestinal, para o metabolismo de nutrientes necessários para nós. Então, eles fornecem ali toda a ativação no intestino, tornando esse ambiente saudável. Existe, inclusive, a doença, a desbiose, que é por conta da presença de bactérias maléficas e ausência de bactérias benéficas, né? E os prebióticos atuam como substrato para a proliferação dessas bactérias benéficas. Aí nós temos basicamente fibras. Então, os probióticos e prebióticos atuam de maneira coadjuvante, alterando, por exemplo, as funções intestinais em pacientes que tenham distensão e flatulência. Não substituem a terapia anti-inflamatória, mas atuam otimizando o tratamento. São fármacos relativamente bem tolerados e com efeitos diversos leves. E é só importante ter cautela com esses medicamentos em pacientes imunossuprimidos ou portadores de dispositivos intravasculares, que pode propiciar uma infecção secundária, já que são bactérias, né? Bom, com isso, fazemos aqui uma breve recapitulação dos principais pontos e dos alertas mais importantes da farmacologia aplicada a gastro. Por exemplo, como o procinético, a domperidona, ela é relativamente segura, sendo, contudo, necessário ali ter cautela em pacientes cardiopatas, porque ele pode prolongar o intervalo QT, ele pode levar a interação farmacológica com inibidores da CYP, como clarithromicina e cetoconazol. A metoclopramida é muito usada no ambiente hospitalar como antiemético, antinauseante, porém, por ter ação central e ter ação em outros receptores, não apenas antagonista D2, é necessário ter um tempo limite de uso para evitar os efeitos extrapiramidais. Os IBPs são fármacos excelentes para dispepsia, gastrite, úlcera, refluxo, porém são fármacos que têm que ter cautela com o uso prolongado, já que geram deficiências nutricionais, como por exemplo a hipomagnesemia, a deficiência de B12, ácido fólico e ferro, e tem a interação do meprazol, lansoprazol e esomeprazol com o clopidogrel, diminuindo o efeito anticoagulante deste, propiciando pacientes com predisposição a quadros de infarto. O corticoide, usado em doenças inflamatórias intestinais, ele deve ser usado pelo menor tempo possível até induzir a remissão. Pós-remissão, suspende o corticoide. E nós temos como opção de imunossupressores menos graves, vamos dizer assim, né, que causam menos efeitos adversos, a azatioprina. Além da azatioprina, também discutimos em sala de aula o metotrexato e a ciclosporina. Porém, a azatioprina tem um perfil de efeito adverso menos intenso do que os dois que eu mencionei. Além deles, nós temos os imunobiológicos, que têm trazido grande segurança farmacológica para os prescritores. Bom, com isso, então, a gente encerra aqui essa breve recapitulação sobre, breve que deu quase meia hora, sobre a farmacologia dos medicamentos que atuam nas principais doenças gastroenterológicas. Fique com Deus, bons estudos, até breve, tchau, tchau.